E começamos o Pautas da Igreja de hoje indo direto para Roma. É lá que está a nossa equipe acompanhando tudo sobre o conclave. E temos uma entrevista exclusiva com o cardeal norte-americano Joseph Tobin, de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Quem traz as últimas informações e apresenta essa entrevista para a gente é o repórter Alan Ribeiro. Alan, uma ótima noite para você. Uma ótima noite para você, Alex, a todos que nos acompanham. Eu falo hoje aqui em frente à Santa Maria Maior, local onde está sepultado o Papa Francisco. E antes eu queria trazer algumas informações do dia. Foi aprovado um número maior de cardeais para a participação do conclave. Segundo a legislação do Vaticano, apenas 120 cardeais poderiam votar no caso de um conclave, e nas congregações houve esse consenso que todos os cardeais com direito a voto vão participar do conclave que vai eleger o sucessor de Pedro. E por falar nos cardeais, a gente ontem entrevistou justamente Joseph Tobin, que é o cardeal de Newark, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele é redentorista. Ele contou um pouquinho do jeito Francisco de ser, né? Falou sobre sinodalidade, falou também das fortes referências latinas do Papa Francisco em relação ao documento de Aparecida. E a gente fez essa entrevista exclusiva com ele, que vai ser dividida em duas partes. E agora a gente confere justamente essa primeira parte, em que ele conta um pouquinho da relação com o Papa Francisco, a observação que ele faz desse pontificado de 12 anos de um Papa que tinha justamente o cheiro das suas ovelhas. A gente acompanha agora justamente essa entrevista exclusiva. Dom Tobin, o Papa Francisco foi o primeiro Papa latino-americano e governou a Igreja 12 anos. O senhor acha que fez alguma diferença? Sim. A riqueza de reflexão e pastoral de América Latina estava presente no princípio do serviço do Papa Francisco. O documento Aparecida entrou fortemente na primeira publicação do novo Papa de novembro de 2013, a alegria do Evangelho. E se traça os grandes temas de Aparecida e com esta declaração do novo Papa de um plano para o mundo. Bom, a gente sabe que desde o Papa Gregório XVI, né, no século XIX, o Papa Francisco também quebrou uma tradição de papas que não pertenciam a congregações religiosas. Sim. Ele é um jesuíta. Eu queria perguntar para o senhor também que tipo de importância teve um pontificado de um religioso. Acho que o carisma do instituto religioso entra na mente, na alma de novo Papa. Por exemplo, Francisco, como jesuíta, tinha um valor muito grande sobre o discernimento, sim, o método de discernimento. E ele mostrava uma vida muito comprometida, muito ativa. Mas ele se levantou todos os dias às 4 horas de manhã para quedar no silêncio até 6 horas, quando celebrou a missa. E acho que nesse momento ficava atento, escutando a voz do Espírito Santo. E é parte do patrimônio da sua congregação religiosa. Um franciscano, um capuchino. Certo. E até, se a gente pode falar isso, ele teve uma grande abertura, porque mesmo sendo jesuíta,
falou muito de São Francisco, escolheu o nome de Francisco e o mundo inteiro meio que olhava para ele parecendo que ele era franciscano, não é? Sim. Então, é também, assim, digamos, uma influência da vida religiosa. Dom Tobin, eu queria perguntar também uma outra coisa importante. O senhor nasceu, vive na América do Norte, mas já conheceu, não é, muitas partes do mundo como missionário. E eu fico perguntando assim, qual a importância da igreja olhar para o hemisfério pobre do mundo? Acho que é muito importante, porque Deus mostra uma preferência para os pobres. Em meio dos pobres, uma fala de uma acolhida do Evangelho que faz aula aos setores mais ricos do mundo, da igreja. Creio que acho que o crescimento da igreja, sobretudo nesses momentos no continente da África e de Índia, mostra a acolhida dos pobres às boas notícias do Evangelho. Dom Tobin, eu não posso ficar sem perguntar uma coisa delicada. A imigração foi um tema muito, muito importante para o Papa Francisco. Ele falou sempre. O senhor vive num país que lida com esse tema de um modo um pouco preocupante. Sim. Como é que o senhor acha que é o compromisso da igreja com esses irmãos e irmãs que vivem a situação de imigrantes? Sim. Acho que o primeiro etapa para a igreja diante os migrantes é assegurar a dignidade humana, porque a retórica de políticos gosta de borrar a dignidade, tratando os imigrantes ou como dizer, estadísticas, ou como piores, como narcotraficantes, como presos, como invasores. Y es una desfiguración del rostro humano. Y creo que la primera palabra de la Iglesia es una defensa de la dignidad humana. Porque si uno quiere hacer barbaridades a los débiles, tienes que robarles de su cara. Yo creo que la defensa de la dignidad humana es el primer y testemunho que damos. Dom Tobin, para quase terminando aqui a minha parte, eu queria perguntar para o senhor sobre o conclave. Assim, como instituto, qual a importância do conclave para esse momento da igreja? Bueno, yo creo que el clave debe ser una experiencia radical de apertura al Espíritu Santo. Porque si leemos en este tiempo del año los Hechos de los Apóstoles, vemos que el Espíritu Santo es el director, es el que escoge. Y no debemos caer en maniobras políticas, sino con mucha humildad analizar el estado de la Iglesia y el mundo hoy. Y puede preguntar quién más es indicado
para llevar adelante la misión de Cristo. Uma última pergunta. O Colégio Cardinalício, por ação do Papa Francisco, está mais internacionalizado, não é? Que importância o senhor dá a isso, da representação mais ampla no Colégio Cardinalício? Bueno, es un conclave más católico, porque más universal. Y yo creo que la Iglesia pierde mucho cuando se concentra en una sola región, cuando busca el liderazgo de una sola región o dos regiones, quién soy yo, en vez de escuchar la Iglesia. Y para mí, el milagro de Pentecostés tiene un doble aspecto. Primeramente, toda esa gente proveniente de diversas partes del mundo mediterráneo, todos escuchan la buena nueva en su propio idioma, en lo que se hacen ellos mismos. El segundo milagro es más sutil, pero no hay evidencia que luego aceptar el Evangelio, vienen como un cocido gris. No, sigue como un arcoíris, con todas las culturas que han descubierto un elemento de unidad que no niega la diversidad. Y este elemento se llama el Espíritu Santo. Y yo creo que el conclave debe respetar y debe reflejar en su configuración esta riqueza. E que entrevista especial, né, gente? Que vamos acompanhar aqui na programação da TV Pai Eterno, no Pautas da Igreja. Daqui a pouquinho tem a segunda parte dessa entrevista, essa primeira parte conduzida pelo padre Rafael Vieira com o cardeal Joseph. Ele que é de Nova Jersey, nos Estados Unidos, da Arquidiocese de New York. Então, assim, né? E entre os nomes que estão ali participando do conclave, ele apenas não só pode votar, né, para o novo Papa, como também pode ser eleito o novo Papa. Está lá também participando do conclave, pode ser votado. Já pensou se o cardeal Joseph, missionário redentorista, for eleito, né, aclamado como novo Papa? Então, a gente tem a oportunidade de estar conhecendo um pouco mais dele agora. E daqui a pouquinho, viu, tem a segunda parte dessa entrevista que está imperdível.